Já estamos aqui recebendo o vereador Rodrigo Fontes, que inclusive se maquiou, tá realmente bonitão, rapaz, todo maquiado, hein? Você, na vida normal, não é assim não, viu? Não. Ajeitado, hein? Sempre tem a primeira vez, né, Foca? Boa tarde. Boa tarde, Foca. Boa tarde a todos os telespectadores do Atalaia Mais. Você tá bem, Rodrigo? Bem, feliz, Foca, fazendo o que eu gosto, que é política. Veja, Rodrigo tem um apelido interno de ser um cara sempre amigueiro, parceiro, e a turma sempre apelidou você de a boca da gente, né? Como é que chama? Na boca do povo. Na boca do povo, pronto. Veja, como foi que surgiu esse negócio na boca do povo? Não, esse é um apelido de infância que eu tenho. Algumas pessoas me conhecem como Boca e tal. E quando entrei na política, aí começaram a chamar... Ah, então é antigo esse negócio. É antigo, Foca. E como foi que Rodrigo Fontes decidiu, por que decidiu ser candidato em 2024 a vereador em Aracaju? Foca, eu sempre fui apaixonado pela política, né? E eu tenho uma ligação grande com o vice-governador, secretário da Educação, Zezinho Sobral. Ele assumiu a presidência do PSB estadual. Cláudio Mitidieri também, que é outra pessoa que eu tenho uma ligação política grande, do diretório municipal. E Zezinho estava construindo uma pré-candidatura a prefeito de Aracaju. Quando ele desistiu de ser candidato, foi formar um grupo para fazer uma chapa para vereador de Aracaju, me convidou, eu sempre gostei de política e aceitei esse desafio. Eu sabia que não era fácil. Uma eleição de vereador de Aracaju é uma eleição dificílima, mas eu corri atrás, caminhei, rodei os bairros de Aracaju, e aí o povo aracajuano foi generoso e me conduziu para a Câmara de Vereadores. E lá na Câmara a turma parece que é unida, né? Os vereadores são muito fechados ali. Como foi o início do seu traquejo com os colegas? Porque tem muita gente que está lá como primeiro mandato, né? No primeiro mandato, mas a maioria... já estava na Câmara de Vereadores. O presidente da Câmara continua o mesmo, o Ricardo Vasconcelos. Como foi o início de contato ali com os parlamentares? Não, foi sem problema nenhum. A Câmara de Aracaju é composta por 26 vereadores de excelente nível, pessoas preparadas, amigas, íntegras, que por mais que alguns vereadores nós temos pensamentos ideológicos diferentes, mas sempre discutimos com todo respeito. Porque a beleza da democracia é essa, né, Foca? É você defender o que acredita e respeitar o contraditório. Então, ali nós temos uma bancada hoje muito unida, tanto de situação quanto de oposição. Mas o senhor e o Lúcio Flávio não se batem muito, não? Não, o Lúcio Flávio é um cara bem intencionado, ele tem alguns posicionamentos divergentes do meu em relação a essa loteria, por exemplo, mas é uma pessoa do bem. Não, mas vocês tiveram um entreveirozinho lá? Não, nós divergimos em relação a esse negócio da loteria, mas de forma educada, de forma republicana. O parlamento é para isso, né? Para cada um defender aquilo que acredita e ouvir o que o outro diz também, o contraditório, até para, às vezes, quem sabe, um convence o outro. Mas nessa discussão não pode partir para o pessoal. Jamais. Não pode fugir das 4 linhas do respeito. Jamais. Né? Eu tenho o maior respeito pelo vereador Lúcio Flávio, como todos os outros 25 pares, e ali, hoje eu digo que hoje ele na Câmara de Vereadores, eu estou em casa, Foca. Ele nunca desrespeitou os colegas lá, até agora? Não. Lúcio? Não, ele tem o temperamento dele, o que ele acredita, ele defende, de um e dentro, é um direito que ele tem, é um direito que o povo aracajuano concedeu. Vamos falar sobre a Lotaju, que é, na verdade, a loteria municipal, proposta pelo vereador Isaac Silveira. Isso. O senhor é um dos defensores, o senhor argumenta favorável. Por que Aracaju precisa de uma loteria municipal? Veja bem, Foca, o ministro Gilmar Mendes, ele deu uma decisão que ele acaba com o monopólio da exploração das loterias. Hoje, os entes federativos, estados e municípios podem fazer suas loterias. Isso é uma tendência do Brasil todo, São Paulo, Belém, o estado de São Paulo, várias capitais, vários interiores como Campinas, o interior desenvolvido, maior do que Aracaju, do tamanho de Aracaju, não sei, São Vicente, fizeram suas loterias. É uma loteria que é no mesmo padrão da loteria federal. Por exemplo, qual a única diferença? O recurso proveniente do imposto de uma loteria federal vai ficar no nosso município. Você não vai criar um jogo a mais, um jogador a mais, uma aposta a mais por criar essa loteria. Você apenas vai desviar aquele jogador que joga na loteria federal para a loteria municipal. O que eu fico um pouco surpreso é que há pouco tempo foi aprovado aqui em Sergipe, que eu acho que depois foi louvável, a loteria estadual, e eu não vi nenhum tipo de crítica, de nada, em relação à loteria estadual, que está nos mesmos parâmetros da loteria municipal. Por que a União pode, por que Sergipe pode e Aracaju não pode fazer a mesma coisa?
Entendi. Mas veja, a loteria estadual tem alguns jogos de cassino. A loteria municipal também vai ter esses jogos, não? A loteria As municipal... bets, por exemplo, eu posso, na loteria municipal, eu vou poder apostar em jogos do Campeonato Brasileiro, Libertadores, em qualquer campeonato do mundo inteiro, por exemplo? Veja bem, ou não? A loteria estadual, ela tinha um jogo do Tigrinho, que é um jogo que foi muito conhecido aqui, foi retirado pelo governador Fábio Mitidieri, ele não sabia, quando ele viu aquilo ali, foi retirado pelo governador Fábio Mitidieri, aquele jogo do Tigrinho não tem mais na Lotese. A loteria municipal vai ser nos mesmos parâmetros da loteria estadual. Entendi. Então, nos mesmos parâmetros da loteria estadual. Exatamente. Não vai ter o jogo do Tigrinho. Não, de maneira nenhuma. De certeza. Absoluta. Certeza absoluta, não vai ter não. Isso aí, se fosse para poder ter esse tipo de jogo de Tigrinho, nenhum dos vereadores que estão apoiando essa iniciativa estariam votando. Pode ter certeza disso. Entendi, perfeito. Agora, vereador, olha, uma das coisas que a gente consegue observar é que na loteria estadual, na Lotese, loteria gerida pelo Banese, tem jogos que você consegue apostar, né? Aliás, você consegue apostar em jogos do Campeonato Brasileiro, jogos de futebol, sim, de uma forma geral. Sim. Nessa loteria também vai ser possível? Foca, eu acredito que sim, mas veja bem, hoje esses jogos, eles estão aprovados pelo Senado Federal, pelo Congresso Nacional, hoje é legalizado. Como é que você vai impedir uma coisa que já é legalizada? A Câmara Municipal não tem poder de vetar uma coisa que já é criada pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional está acima da Câmara Municipal de Aracaju. Isso aí a gente vai votar uma coisa que já existe, a gente não está inventando a roda. A única coisa que a gente vai fazer é tirar um imposto que vai para a União, para o município. Certo, mas o que é que o senhor garante que essas pessoas que jogam na loteria, que jogam nesses... que apostam nos jogos do Campeonato Brasileiro, de qualquer outro campeonato, vai transferir a aposta para a loteria municipal? Foca, eu vou lhe dizer, eu vi muitas pessoas falando em relação a suicídio, pessoas que se viciaram no jogo. O que vicia o jogo é o clandestino. Por quê? O clandestino, ele na ânsia de ganhar o dinheiro do apostador, ele vai dando prazo, a pessoa vai se endividando e jogando cada vez mais para poder pagar o débito que já tem com a loteria clandestina. Quem foi que já foi na loteria federal, na loteria estadual, que chegou lá na loteria da Caixa Econômica e fez um jogo para pagar depois? Não existe. Aquilo é uma coisa regulamentada, uma coisa oficial, você vai ali, faz sua fezinha de R$ 2, R$ 3, ninguém vai ficar viciado por isso. Eu duvido alguém ver alguma pessoa que ficou viciada no jogo da loteria federal ou da loteria estadual. Sim. Quando você regulamenta, você cada vez mais combate o vício. Entendi. O nome correto é Locaju, né? Locaju. Locaju. É Lotaju, né? Não, eu acho que até foi um erro na digitação do projeto, mas eu vi algum vereador dizendo que ia entrar uma emenda para poder modificar para Lotaju. Ah, então vai mudar. Vai mudar o nome. Vai mudar. Eu acho que tem algum vereador falando que ia botar uma emenda, que isso não vai mudar muito. É porque eu falei Lotaju, né, no início, né? Mas é Locaju. É que Lotaju é o nome mais apropriado, que é Loteria de Aracaju. Certo. Eu acho que foi no erro da digitação do projeto, não sei. Porque Locaju fica como se fosse uma locadora. Uma locadora, é uma loteria. Mas então eu vi algum vereador, né, falando... Lotaju. Exato. Eu vi algum vereador falando que iria fazer uma emenda para mudar o nome. Foca, eu quero registrar aqui a minha alegria quando eu vi aqui o depoimento do presidente do sindicato dos trabalhadores de limpeza. Acho que, não sei, o rapaz... Anderson Vidal. Anderson Vidal. Isso me traz uma alegria muito grande. Eu estava muito preocupado com o lixo em Aracaju, porque o serviço que estava sendo prestado pela Renova era um serviço que estava deixando muito a desejar. Eu acho que a prefeita Emília teve coragem quando acabou, rescindiu esse contrato e botou essa outra empresa, sabe, Ramac, né? Ramac. E eu estava muito preocupado com isso, porque eu via muitas reclamações em relação ao lixo. Sim. Quando eu vi o nome dessa empresa, eu procurei ver algumas cidades que ela já presta o serviço. Estância, Lagarto, eu tenho família em Lagarto, eu tenho um genro que é de Lagarto. Porto Alegre, que eu acabei... Não, veja, cidades sergipanas, Indiaroba, Campo do Brito, né? Então, mas são cidades menores, mas vi também uma capital de um estado importante, exatamente, que é Porto Alegre, e eu tenho alguns amigos em Porto Alegre, liguei, e a população lá está satisfeita com a prestação do serviço. Então, quando eu vejo a limpeza sendo bem feita nos outros estados e outros municípios, e os colaboradores sendo bem tratados, que é uma coisa muito importante, não é só a questão da limpeza. A cidade tem que estar limpa, mas o funcionário tem que ser valorizado, tem que ser bem tratado. E quando eu vi a declaração desse Anderson Vidal,
Isso. Eu quero dizer que eu estou saindo daqui do seu programa hoje muito confiante, muito satisfeito, torcendo para que uma empresa sergipana possa fazer prestar um serviço na coleta de lixo que a nossa cidade de Aracaju merece. Pelo que eu estou vendo, vai dar tudo certo, Foca. Então, é uma empresa genuinamente sergipana, né, que presta esse trabalho há um bom tempo, há mais de 10 anos está no ramo e que agora chega em Aracaju. Então, vamos torcer realmente para que ela faça um bom trabalho. Agora, vereador, vamos falar sobre política partidária, não? É o assunto que eu mais gosto, Foca. Polêmica de política partidária. Você está na minha praia agora aí. Vamos fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo comercial, a gente volta em 2 minutinhos apenas. Na volta do intervalo, aí tem um moído da política, aquele moído, né? Hein? É a parte que eu mais gosto. As conjecturas da política. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, a gente volta falando sobre política partidária no nosso Atalaia Mais, hoje recebendo o vereador Rodrigo Fontes. Então sai daí. Já voltamos e eu já vou fazer uma pergunta de bate pronto. O presidente estadual do PL, Edivan Amorim, deu uma declaração falando que 2 vereadores da situação, aliados ao governador Fábio, vão para a oposição no próximo ano. Como é que o senhor reage a essa fala do presidente Edivan Amorim? Foca, ele falou em relação a 2 deputados federais. 2 deputados, perdão, federais. 2 vereadores não. 2 deputados federais. Ele deu uma declaração dizendo, olha, tem 2 deputados federais, dos 8, tem 2 que são aliados ao governador Fábio, que vão romper de Fábio e vão justamente ingressar na oposição. Quais são esses 2 deputados? O senhor ficou sabendo de alguma informação? Nenhuma, Foca. Essa informação é uma especulação. Ele tem vontade, eu acho que 2, todo o respeito que eu tenho pelo presidente Edivan Amorim, ele tem vontade que 2 deputados passem para a oposição. A realidade de hoje é que a maior base política da oposição a Fábio Mitidieri é Aracaju, e de 26 vereadores, o governador Fábio Mitidieri tem, na maior base da oposição a ele, 21 dos 26 vereadores. Isso é realidade. Essa questão aí é só especulação. A realidade concreta, hoje, é que a maior base política da oposição a Fábio Mitidieri é Aracaju e o governador Fábio Mitidieri tem 21 dos 26 vereadores na sua base. Então, se Fábio quiser tirar a governabilidade de Emília de hoje para amanhã, ele tira. Veja bem, Foca, veja bem. Porque ele tem o poder. Veja bem, Fábio... Em cima dos 21 vereadores ou não? O governador Fábio, ele teve uma atitude de estadista. Ele fez a primeira reunião, acho que com 15 ou 16 vereadores, assim que passou a eleição. Ele disse, olha, o que eu oriento a minha base é não atrapalhar Aracaju em nada. Tudo aquilo que for bom, não quero criar uma dificuldade para a prefeita Emília. Tudo aquilo que for bom para Aracaju vai contar com o apoio da minha base. Agora, quando chegar na hora da eleição, você sabe que a administração é uma coisa, política é outra. Quando chegar em 2026, que for a eleição estadual, não tenha dúvida que esses 21 vereadores vão marchar com o governador Fábio Mitidieri, não tenha dúvida. Nós temos um compromisso de aliança, eu tenho uma aliança governamental com a prefeita Emília Correia. Ela conta com o meu apoio na administração, mas politicamente, pode ter certeza que meu compromisso político é com o Fábio Mitidieri, assim como os demais vereadores da base dele, isso já foi dito. Na mesma semana que Fábio reuniu os vereadores de situação a Emília, ou seja, aliados a ele no Palácio, na mesma semana que houve a reunião de Fábio com os vereadores, houve também um anúncio de uma aliança política entre Emília Correia e um deputado federal que tem mais de um mês, que está fazendo críticas duríssimas ao governador Fábio Mitidieri. Aí é a pergunta que eu faço ao senhor. O senhor acha que Emília chamou Fábio para a briga? Não, acho que não. O que eu acho é o seguinte, pelo que eu vi ali, existe uma possibilidade do deputado Tiago de Joaldo ser candidato a governador, mas governador bom, governador trabalhador não escolhe adversário. O governador Fábio Mitidieri é um governador que eu vi agora, Ronaldo Caiado, governador de Goiás, presidenciável, vinha aqui ao estado de Sergipe e ficar encantado com a segurança pública. Isso ele disse em Goiás, ele disse, olha, o Nordeste de hoje vive um problema de segurança pública terrível, quero tirar o estado de Sergipe, que Sergipe é um estado hoje que tem uma segurança louvável. Você vê a educação, eu sou suspeito a falar que eu sou partidário do secretário de Educação, mas com 200 escolas climatizadas, uma escola reformada a cada 12 dias. O governador Fábio Mitidieri vem trabalhando demais e governador bom não escolhe adversário. O que vier, ele vai mostrar o trabalho dele. Certo. Mas veja, eu não estou pedindo para o senhor fazer uma avaliação de Fábio.
A pergunta é clara. Emília Correia, nessa movimentação política com Tiago de Joaldo, deu uma sinalização para Fábio para chamar ele para a briga? Porque se ela chamar e o governador, de certa forma, quiser tirar, porque o senhor sabe, se ele quiser tirar essa base de apoio a Emília na Câmara, ele tira ou não tira? O Fábio Mitidieri é o nosso líder. No momento que ele achar que é a base, que é a base mais perto dele, que ele vai chamar e vai, não sei, os vereadores vão acompanhá-lo, eu acredito. Ele é nosso líder. O líder é quando você tem um líder que você acredita, que você confia, você o segue. Não tenho dúvida disso não, Foca. Mas eu acredito que todas as reuniões que eu participei com o governador, o entendimento dele é de ajudar a cidade de Aracaju. E é natural que a prefeita Emília Correia, de um partido que faz oposição ao governador Fábio Mitidieri, que vai ter um candidato. Não existe tablão em política. Não existe cadeira vazia em política. O governador Fábio vai enfrentar um candidato que será o candidato de Emília. Agora, a base que hoje ajuda Aracaju, que hoje vota com Emília Correia, esses 21 vereadores vão estar nas ruas de Aracaju pedindo voto para Fábio Mitidieri. Não tenho dúvida disso. Veja, agora, como é que as pessoas vão entender? O vereador defende Emília Correia na Câmara, mas na hora da campanha vai defender o projeto político de Fábio. Mas veja bem, Emília não é candidata. A gente está defendendo a administração, voltando para que as coisas aconteçam e dê certo na cidade que nos elegeu, o povo que nos elegeu. E se a Emília for candidata? Oi? E se a Emília for candidata? Emília não vai ser candidata. E se ela for candidata, Fábio é governador, Emília é prefeita. A base de Fábio vai acompanhar Fábio, não tem nem dúvida. Eu acho que se Emília Correia for candidata a governadora, ela vai ter o apoio de Moana e de Lúcio Fábio. Que são os dois vereadores. É o que eu acredito. Eu não posso falar pelos colegas, mas é o que eu acredito. Que são aliados politicamente a Emília, dela. né? O que ela precisar de mim para ajudar na administração, para votar com ela, para ajudar Aracaju. Como é que a população aracajuana escolhe Emília para ser prefeita de Aracaju? Quem sou eu para ir contra a vontade popular? Não posso. Eu tenho que estar na Câmara ajudando aquilo que for bom para a minha cidade. Ela pode contar comigo para tudo, inclusive por uma questão de justiça. Quero dizer que ela tem dado à Câmara um tratamento muito respeitoso. Ela, o secretário de governo, Itamar, todas as vezes que precisei e a Prefeitura de Aracaju, fui muito bem recebido, sempre fui muito bem recebido, várias de minhas reivindicações para as comunidades que me pediam foram atendidas. A gente tem que ser claro e dividir as coisas. E ela vai contar comigo administrativamente, sem problema. Agora, na hora que disser campanha de governo, minha chapa já está pronta, Foca. Então, na sua avaliação, Emília trata bem os vereadores? Trata de forma respeitosa. E aquela declaração de Emília com relação a alguns vereadores, que tem vereador que tá meio que se comportando como um adolescente de 16 anos, que, na verdade, se comporta mais como oposição do que situação. Não caiu bem, né? Não pegou bem entre os vereadores. Mas, às vezes, a gente não pode pegar, Foca, um fato isolado e generalizar. A gente tem que julgar uma pessoa pela história, não por um ato. Durante todo de janeiro até aqui, o tratamento que ela tem dado aos vereadores é um tratamento respeitoso. Eu estou falando por mim. Várias vezes fui falar com a prefeita Emília. Algumas vezes até sem marcar a audiência. Ela sempre recebeu com muita atenção, com muito respeito. Acho que ela é bem intencionada. Estamos prontos para ajudar a cidade de Aracaju. Agora, quando a coisa parte para a parte política, quando você fez aquela pergunta daqueles deputados federais que estão para ir para lá, aquela declaração de Edivan, foi o que eu repito. Aí é uma especulação que pode ir um deputado federal para a oposição. A realidade é que a maior base da oposição em Sergipe, que é Aracaju, dos 26 vereadores, Fábio tem 21. Essa é a realidade política. A Locaju, que na verdade vai se transformar em Lotaju, né? Sim. Ela não foi votada hoje, seria votada hoje. Seria votada hoje. Mas nós teríamos hoje uma audiência pública, não, a gente teria hoje uma tribuna livre com o presidente da ADEMA para falar sobre a Renova. Aí, em função dessa tribuna livre, não ia ter votação. Depois, com a saída da Renova, acabou que não teve mais a tribuna livre, que não tinha mais efeito, não tinha mais Renova para discutir, mas aí já não tinha como mais botar em pauta. Mas eu acredito que amanhã ou quinta-feira o presidente da casa, Ricardo Vasconcelos, deverá botar em pauta. Essa semana ainda, a futura Lotaju, vou tratar como Lotaju mesmo,
vai ser votada, é isso? Acredito que sim. Acredito que Entendi. sim. É o senhor que vai apresentar a emenda para mudar o nome, não? Não, algum vereador falou sobre isso aí, não recordo quem foi o colega, algum vereador. Fique atento, porque se ninguém apresentar a emenda para mudar, o senhor já apresenta, dá tempo, porque dá tempo. Vai ficar Locaju. Não é. Se é loteria, é Lotaju, né? Agora, veja, o senhor estava falando a respeito de Zezinho Sobral. Zezinho reagiu, o senhor é muito próximo a Zezinho. Muito. Zezinho reagiu bem a essa possibilidade de não ser mais vice de Fábio? Veja bem, Foca, no decorrer da sua vida política, Zezinho já mostrou várias vezes que é um homem de grupo. Zezinho Sobral, há alguns anos atrás, ele construiu uma pré-candidatura a prefeito de Aracaju. Na época, o então governador Jackson Barreto pediu para ele retirar a sua pré-candidatura, ele tirou. No momento que Fábio foi candidato a governador, o Zezinho tem uma eleição de deputado estadual, vamos dizer, garantida, bem arrumada. E precisou, na época, o governador Fábio Mitidieri, não era certa a eleição de Fábio, era uma eleição disputada. E o grupo precisou que ele fosse para poder ser o vice-governador e deixar uma eleição praticamente certa. Ele acreditou no projeto de Fábio. Ele acreditou no projeto de Fábio e foi. Novamente, na última eleição de prefeito de Aracaju, ele botou seu nome, queria ser candidato, por um gesto de grupo, ele retirou novamente a sua pré-candidatura. Então, o Zezinho tem mostrado durante toda a sua trajetória política que ele é um homem de grupo. Ele está construindo a sua campanha de deputado estadual. Eu acho que o trabalho que ele vem desenvolvendo na Secretaria de Saúde, de Educação, não precisa mais nada para o povo sergipano. Agora, vereador, vamos lá. Mandato a ele estadual. Para a gente justamente aproveitar esse tempo final, o senhor é um camarada que respira política, que gosta de política. Sou apaixonado. Né? Política partidária também, políticas públicas. Mas veja, em Sergipe, quando se acaba uma eleição, já começa a projetar a outra eleição, viu, Scooby? Aqui é assim. Pessoal, não, acaba a eleição, Fabão. Aí não, rapaz, já tem que pensar na próxima para ver, né, em qual candidatura eu vou me encaixar, tal, enfim. Isso é normal em Sergipe, né? É normal. O senhor pensa em uma candidatura próximo ano, não? Não entendi a pergunta. O senhor pensa em alguma candidatura próximo ano? Se candidatar a alguma coisa próximo ano? Eu estava construindo uma pré-campanha para deputado federal. Estava andando já nos municípios sergipanos, vários municípios. Eu venho da política do interior, eu fui vereador em Capela, tenho grandes amigos em Capela e vários outros interiores de Sergipe. Mas hoje é um assunto que eu estou repensando. Eu estou tendo uma conversa com o presidente estadual do partido, municipal. Então o senhor desistiu? Não desisti. Se o partido precisar... Cuidado para desistir de desistir, viu? Não, eu não desisti. Se o partido precisar... Se o partido precisar, porque a vaga hoje do PSB, de deputado federal, é uma vaga muito desejada, muito cobiçada. Se o partido precisar da minha vaga por uma construção, pode contar comigo. Eu venho da escola de Zezinho, eu faço política de grupo. Então, se o grupo escolher realmente o senhor como candidato, o senhor vai? Vou. E se o grupo achar que pode fazer uma composição que vai agregar mais o partido, vai fortalecer mais o partido, vai acomodar mais o nosso partido, for uma coisa maior, uma coisa melhor para o PSB, eu aprendi, a gente quando tem um bom líder, a gente aprende com o líder. Eu soube que o senhor estava até construindo um apoio, rapaz, um ex-prefeito de uma cidade importante de Sergipe iria apoiar o senhor para deputado federal, mas é um assunto para uma outra história. Aliás, perdão, é uma história para uma outra entrevista. Mas muito obrigado pela vinda aqui, viu, vereador? Eu que lhe agradeço, Foca. É sempre um prazer conversar com você. Eu digo todo dia que eu adoro conversar com pessoas mais inteligentes do que eu saio daqui melhor do que eu cheguei. Nada. Quero lhe parabenizar pelo seu programa. Você é a revelação do jornalismo sergipano. Eu digo isso todo dia. Muito obrigado. Olha, um abraço aqui para Rinaldo Soares, nosso diretor da Metropolitana. Grande Rinaldão, que está fazendo um trabalho sensacional na Nova Brasil. Forte abraço, até amanhã.